A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva. Vamos juntos e unidos, conectados na lição, refletindo sobre a temática O Campo de Batalha Espiritual. Vou apresentar hoje os conceitos bíblicos sobre a mente e o coração, esclarecendo também sobre as batalhas travadas nas regiões celestiais. Se inscreva ou reinscreva no canal, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, dê o seu like ou seu dislike, deixa aí os seus comentários. São as suas interações que classificam o vídeo como interessante e geram impulsionamento para esse vídeo ele aparecer em muitas outras pesquisas, sendo sugerido a muitas outras pessoas. Faça o seu investimento financeiro no meu ministério através do Pix e-mail jcsilva.gna@gmail.com. Deus é quem te recompensará de maneira transbordante. O texto bíblico de referência está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 9, onde está registrado diversas recomendações cristãs do apóstolo Paulo à igreja lá na cidade de Filipos, recomendações que se estendem para a igreja cristã na atualidade. O versículo do dia está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como verdade aplicada, o pastor Sérgio Nascimento, que é o comentarista das lições neste trimestre, ele afirma que é necessário que a mente e o coração do crente sejam transformados pela palavra de Deus, a fim de experimentarmos a mente de Cristo. Assim como ocorre com as batalhas físicas, que têm um espaço geográfico no qual as guerras são desencadeadas e que tem as sentinelas de prontidão para dar os alertas necessários para prevenir e proteger também os batalhões e os pelotões de soldados, bem como para permitir que as ações inimigas sejam interceptadas antes de provocar diversos danos, a batalha espiritual ela também tem os seus espaços. O que difere a batalha espiritual da batalha física é que o palco da guerra espiritual não é um espaço geográfico terreno, marítimo ou um espaço celeste localizado em algum ponto no globo terrestre ou no espaço celestial, material e visível. O campo de batalha espiritual é na mente, no coração e nas regiões celestiais. A mente humana ela pode ser considerada e fazer o papel da sentinela da alma e é o primeiro e o principal campo de batalha espiritual na vida humana. Tanto a velha natureza humana tendente ao pecado, quanto o inimigo e seus soldados malignos, eles trabalham para arrebentar, para explodir o coração humano a partir do ataque à mente humana. A semelhança de uma guerra física que, quando a sentinela falha, a cidade é surpreendida, invadida e abatida, na batalha espiritual, se a mente humana, que é a sentinela da alma, falhar na implementação de ações preventivas, se a mente humana falhar na resistência e no filtro do que passa a ter acesso às emoções, às vontades, aos desejos humanos, a tragédia espiritual será quase que inevitável. A mente ela recebe essa nomenclatura a partir do termo grego nous, que, apesar de ser um termo filosófico que não possui uma tradução direta para a língua portuguesa, é utilizado para definir a atividade do intelecto, também da razão, sendo considerado por muitos autores como sinônimo de inteligência e de pensamento. Na mente estão as faculdades capacitadoras que possibilitam a pessoa a ter capacidade cognitiva de aprendizagem e desenvolvimento, a consciência reflexiva que compreende as faculdades de percepção, de entendimento, de julgamento e de determinação, o senso crítico para julgar entre o certo e o errado, diferenciar o bem do mal, saber discernir o que é de vital importância, o que exige atitude e ação imediata ou não, capacidade de planejar, de ter emoções, de ter vontades e desejos, de buscar algo para satisfazer essas necessidades, esses desejos e essas vontades. Alojada no cérebro, que é a parte física orgânica, a mente ela está ligada ao pensamento, que é o princípio ativo que cria as condições e as possibilidades humanas. A mente ela pode ser considerada também como o homem interior, pois é na mente que está internalizado o que de fato a pessoa é e o que será refletido nos comportamentos, nas atitudes, nas decisões ou não decisões, no estilo de vida do homem exterior. As escrituras sagradas elas contêm textos que ressaltam a importância da mente, a importância do homem interior ser
e se manter também puro para promover qualidade, sustentabilidade de vidas física e espiritual. Como também ressalta os textos bíblicos que o combate na mente ele é intenso, diário e contínuo. Entre outros textos bíblicos estão Romanos capítulo 2, versículos 22 e 23, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e Efésios capítulo 3, versículo 16, que dizem: porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, ele se renova de dia em dia. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. A mente, como campo de batalha, é o local mais visado e mais desejado pelo inimigo para ser vencido e dominado, já que é na mente que inicia todos os processos de pensamentos, de planejamentos, que se concretizarão, que se tornarão realidade ou não. Na mente, o hipocampo é o centro de processamento de todos os conhecimentos adquiridos ao longo da vida humana, bem como das crenças funcionais e disfuncionais internalizadas e cristalizadas pela pessoa como verdades absolutas. O córtex frontal, localizado aí no cérebro humano, é o responsável pelas tomadas de decisões. Às vezes são decisões tomadas em frações de segundos, tendo como base aí as conclusões processadas no hipocampo. Dependendo da estrutura das crenças funcionais ou disfuncionais de uma pessoa, cristalizadas como verdades absolutas no seu interior, ou das alterações que essas verdades absolutas internalizadas elas sofrerem por algum tipo de influência externa, por experiências positivas ou negativas, pela forma de a pessoa assimilar ou não os fracassos, as frustrações e até mesmo as conquistas diárias, o hipocampo ele pode chegar a uma conclusão em desconformidade com a vontade de Deus, comprometer a estabilidade espiritual, moral e ética da pessoa, levando a pessoa a perder aí a sua sensibilidade espiritual, a capacidade de filtro quanto ao que convém ou não aos servos e servas de Deus. Isto porque, quando a pessoa ela pensa em algo e persiste nesse pensamento, alimentando esse pensamento, a pessoa ela passa a nutrir sentimentos bons ou ruins em relação ao que está sendo pensado. Na sequência, o pensamento ele vai se materializar em ações que glorificam o nome de Deus ou não, em ações que levam a pessoa a se separar de Deus ou não, por aderir ou não a práticas de pecados que corrompem a comunhão com Deus. Como dito antes, é na mente que inicia todos os processos de pensamentos e planejamentos que se concretizarão, que se tornarão realidade ou não. O conselho paulino é: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Os ataques na mente, eles são constantes, podendo aí gerar tentação, induzir a pessoa a dar guarida a pensamentos frutos de setas malignas e dar a legalidade que o inimigo busca para agir, influenciar, desvirtuar a pessoa diante de Deus e também da sociedade. Tiago adverte que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. As duas principais armas de defesa que protegem a sentinela da alma são a meditação na palavra de Deus e também a oração. Não se trata de uma leitura esporádica, de uma leitura da Bíblia de maneira descompromissada, que a pessoa faz pensando às vezes até em outras coisas, procurando encontrar brecha nas escrituras ou encontrar algo para aplicar na vida de outras pessoas. É preciso desejar e absolver o conteúdo sagrado para que o conteúdo bíblico ele surta o efeito transformador e protetor necessário à estabilização da vida cristã. Não se trata também de orar pelos outros na oração intercessória, na qual a pessoa se lembra de tudo, menos de falar com Deus sobre si mesmo, sobre sua miserabilidade, sua carência de perdão, suas crises existenciais, sobre os desafios a serem encarados para se vencer o pecado, sobre sua necessidade de revestimento espiritual.
O coração, como a sede dos desejos, é muito mais do que apenas o principal e vital órgão da vida humana, que ocupa o lugar mais importante no sistema da vida, cujo conceito tem origem nos termos hebraico lev e também no termo grego cardia. O coração, ele representa todas as atividades mental e moral do ser humano, que envolve os elementos racionais e também irracionais. É uma figura usada nas escrituras para se referir às fontes ocultas da vida pessoal, uma figura da alma que é a sede das emoções humanas. A Bíblia ela considera o coração como sendo a esfera da influência divina, por isso é que o inimigo ele batalha para colocar o princípio do pecado no coração humano, para que Deus ele perca a influência no coração humano e todo o circuito de ações saudáveis e sustentáveis da pessoa fique comprometido por ter sido corrompido pelo inimigo da alma humana. Daí a importância da ordem bíblica. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando o apóstolo Paulo ele orienta que o cristão deva buscar a renovação da mente, evitando se conformar com o sistema mundano que é ímpio, imoral e corrupto, fica claro que essa renovação ela deve afetar também o coração, que é a sede dos desejos, a sede das emoções, sendo também reconhecido como sendo o homem interior. Paulo alerta que Deus julgará os desígnios, as intenções do coração. Ele também diz que é Deus quem ilumina o coração dos seus servos e suas servas para que haja conhecimento da glória de Deus. E caso a pessoa se desvie da vontade de Deus, a concupiscência, o desejo exacerbado ligado à sexualidade, fará do coração humano a sua sede. Paulo também ele pondera que o coração humano ele pode levar a pessoa a tomar atitudes generosas. Outra importância de se guardar o coração, de preservá-lo no centro da vontade de Deus, em sua dependência absoluta de Deus, é que o coração humano ele pode sediar sentimentos de dor e de luto, podendo vir a prejudicar o futuro da pessoa ao gerar crises existenciais que paralisam a pessoa para a vida. O coração humano ele pode superar também as adversidades e aflições da vida e sediar o sentimento de amor, de reconhecimento, de gratidão, de compaixão, de companheirismo, sendo uma bênção geradora de altruísmo, atitudes e comportamentos saudáveis e sustentáveis. Portanto, o coração humano é o eu interior que pode ser ambicioso, pode ser mesquinho, pode ser volitivo, infiel, insensível e mau, mas que se ele estiver em sintonia com a vontade de Deus, é um coração decidido, amoroso, compassivo, benigno, bondoso, generoso e fiel. Se guardado, o coração se volta para o bem em conformidade com os propósitos de Deus, mas se não guardado, o coração humano ele se volta para o mal, podendo levar a pessoa a se autodestruir nos mundos espiritual e físico, prejudicar a sua família, prejudicar a sociedade à sua volta e as futuras gerações. O campo de batalha do coração é atingido quando a mente ela é vencida e compromete a qualidade dos desejos, das emoções, das vontades, das ações e não ações das pessoas. No coração humano, o inimigo ele vai batalhar para consolidar as ações que distanciam a pessoa de Deus, tendo em vista a internalização e também externalização de um comportamento dominado pelo sistema mundano, pelo mundanismo. A batalha contínua do inimigo no coração humano é para levar a pessoa à condição de condenação eterna. Atingido o coração como campo de batalha, o campo de batalha na mente continua sendo bombardeado pelo inimigo a fim de se evitar que a pessoa decida se arrepender, abandonar a prática do pecado, pedir perdão e voltar a estar no centro da vontade de Deus. Falando sobre a importância da mente e do coração como campos de batalha, que precisam estar protegidos, Jesus ele advertiu dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, caso inexista arrependimento quanto aos pecados cometidos na mente, no pensamento, no coração, o fato de a pessoa não haver externalizado ou materializado esse pecado não reduz a malignidade e nem isenta a pessoa de manchar a sua alma. A intenção alimentada no pensamento
é uma predisposição de a pessoa desejar ou realizar algo no seu íntimo sem que haja uma atitude externa. Salomão, ele orienta dizendo: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade, são coisas passageiras. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. As regiões celestiais é onde são executadas as ordens satânicas com estratégias extremamente cruéis e enganadoras, com o objetivo final de provocar mortes, principalmente mortes espirituais, saquear as riquezas providas por Deus ao ser humano e que possibilitam sobrevida com qualidade e sustentabilidade nos mundos físico e espiritual. O objetivo do inimigo também é gerar, promover destruição eterna. As regiões celestiais é a esfera espiritual mais ampla e, assim como a mente e o coração, não pode ser visto com os olhos físicos, mas pode ser percebida, discernida, combatida, resistida e vencida. É o espaço entre o céu, local da habitação de Deus, e a terra. É o espaço sideral, o ambiente que comporta os diferentes espaços do universo. É o local onde ocorrem todas as manifestações invisíveis entre os reinos de Deus e do inimigo, entre o reino da luz e o reino das trevas. A terra, propriamente dita, é onde se desenvolve a execução das estratégias malignas na tentativa de dominar a mente e o coração humano. Por isso, Pedro ele aconselha dizendo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Por uma capacitação divina, sobrenatural, o ser humano ele pode visualizar esse campo de batalha chamado de regiões celestiais e ver os seres espirituais, os anjos maus, como também os anjos de Deus, desempenhando suas atividades na guerra espiritual do reino de Deus contra o reino das trevas. Um bom exemplo disso foi o que ocorreu quando o exército sírio ele cercou a cidade de Dotã em Israel para prender o profeta Eliseu, e o profeta ele orou pedindo a Deus que abrisse os olhos de Geazi para que ele pudesse ver o exército de Deus postado em defesa deles e também da nação de Israel. Nesse caso, Geazi ele viu os anjos de Deus, mas da mesma forma, Deus pode capacitar e permitir que os anjos maus sejam percebidos e vistos em suas atuações malignas. Apesar de haver dúvidas de como o inimigo ele consegue atacar a mente e o coração humano, as escrituras deixam claro que o inimigo ele é legalista. Ele só age se encontrar legalidade. Na execução da missão infernal de matar, roubar e destruir, o inimigo ele anda ao derredor, observando o comportamento humano, suas ações e reações, a fim de encontrar uma brecha e lançar suas setas malignas. Se a mente ela estiver desprevenida, se falhar na vigilância espiritual, ela pode ser rendida, dominada e dar acesso para a batalha no coração da pessoa, afetando e contaminando suas vontades, suas emoções e os seus desejos, gerando também o pecado no coração humano e a sua possível externalização por meio de ações ou não ações refletidas no comportamento pessoal da pessoa. Para vencer as batalhas espirituais que são travadas nas regiões celestiais, na mente e também no coração, a primeira coisa que precisa é a pessoa dar espaço para a atuação do Espírito Santo, pois somente o Espírito Santo é que pode convencer a pessoa dos seus pecados, da justiça divina e do juízo abençoador para os fiéis e punitivo para os infiéis. É o Espírito Santo quem habilita o ser humano a ter discernimento e revestimento para se defender e também contra-atacar as astutas ciladas do inimigo, para depois de haver feito tudo o que a pessoa tiver que fazer, ela permanecer firme. No entanto, caso o ser humano não dê liberdade para a atuação do Espírito Santo em sua vida, terá que enfrentar a guerra espiritual sem o necessário suporte e a capacitação para encarar e vencer o inimigo. O ser humano precisa blindar a sua mente e o seu coração, colocando em prática o conselho do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, onde diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus
pela oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Além disso, é necessário se munir de armas espirituais capazes de garantir a segurança no sistema de defesa da mente e do coração, bem como a capacidade de ataque para se vencer o inimigo e desbaratar o conselho das trevas pelo poder do Espírito Santo. Para o pastor Sérgio Nascimento, ter a mente de Cristo é viver a vida conforme Deus projetou para a humanidade, é não estar pautado pelos valores do mundo, e sim ter seus valores estabelecidos pelas Escrituras Sagradas, onde o amor, a santificação, a vida dedicada a Deus são de fato o nosso objetivo de vida. Isso ocorre em parte agora, mas será pleno na ressurreição dos justos. É plenamente possível o ser humano ele alcançar o status de pessoa segundo o coração de Deus, seguindo o exemplo do profeta Samuel e dos reis Davi e Jeú, como também o próprio exemplo de Jesus no seu ministério terreno, que como um ser humano comum, em tudo foi tentado, mas não cometeu nenhum tipo de pecado, tendo em vista que Jesus, como ser humano, ele se manteve sob a proteção divina, a sua mente e o seu coração, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. De acordo com Martim Lutero, que foi o responsável pela grande reforma protestante no ano 1517, não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre ela. Assim também, não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentação. Guarde a sua mente e o seu coração através de uma vida de entrega e de confiança no Senhor. Esse é o meio mais eficiente para se evitar sofrer ataques diretos do inimigo e de seus súditos infernais e sucumbir no combate, na batalha espiritual. Ore para que os seus pensamentos sejam transformados pela palavra de Deus, a fim de você poder experimentar e desfrutar da mente de Cristo. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.